Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. aleluia. Glória a Deus, amém? O Senhor é bom. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Dá um pouco de retorno aqui para mim. Ou então a gente troca de microfone. Esse microfone do ano, estou te ouvindo muito bem. Esse aqui. Muito obrigado. Esse aqui está melhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Assim está ótimo. Capítulo de número 11. Vou ler do verso 26 ao 32. Achamos? Semana passada eu falei sobre Gênesis, quero falar hoje também. Quem não acha Gênesis, está complicado, né? Capítulo de número 11, eu quero falar nessa noite sobre a inconfundível voz de Deus. Diz assim o verso 11, 26, capítulo 11, verso 26. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor, Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Mical, filha de Arã, que foi pai de Mical e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Somente até aí. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos porque é a sua palavra que nos fala, é a tua palavra que nos ensina. A tua palavra, muitas das vezes, ela é palatável a cada um de nós. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir somente a sua voz, porque a sua voz é inconfundível. Por isso, Senhor, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, para que possamos esponjar a sua palavra, para que possamos absorvê-la, Pai. Ensina-nos nessa noite, mais uma vez, tua palavra. A cada dia que chegamos neste lugar, algo novo aprendemos. Quando chegamos de manhã, aprendemos a tua palavra. Vamos aprender agora de novo. Por isso, Senhor, fala conosco. Ensina-nos, Senhor. Abre a nossa mente. Senhor, tu és um Deus tão maravilhoso que, mesmo usando apenas um único texto, tu és poderoso para falar conosco de várias formas, de várias maneiras. Tu és poderoso para atingir a cada um de nós com a tua palavra, capaz de nos levantar, de nos erguer, de nos ensinar, de nos fazer, ó Deus, conhecedores da tua vontade. Fala conosco nessa noite. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. Ler sobre a genealogia não é uma parte da Bíblia que a gente aprecia. Muitas vezes a gente começa a ler a Bíblia e quando a gente pega a genealogia, alguém me perguntou certa feita: pastor, posso pular a genealogia? Eu falei, não está aí para você ler. Porque dentro da genealogia, há alguns ensinamentos muito importantes. Esse texto fala de um homem
que nós já conhecemos de tanto ouvi-lo falar, que é Abraão. Abrão, na verdade, Abraão depois. Primeiro o seu nome é Abrão, que significa um grande pai. Eu acredito que quando o seu pai Tera colocou o nome dele, acreditava que esse nome, e entre o povo hebreu, eles acreditavam muito no nome. Se você observar, se você fizer uma pesquisa sobre os nomes, eles pesquisavam para saber o que significava o nome. Não é como hoje, você gosta de um nome, eu vou colocar um nome e ponto final, porque eu gostei. Não, eles tinham uma preocupação muito grande de colocar o nome nos seus filhos. Logicamente, alguns hoje também têm, alguns crentes também têm, existem até livros com os seus nomes e seus significados, para que você possa saber o que significa o nome do seu filho. Mas esse nome aqui, logicamente, olhando assim, ao longo do tempo, vai parecer um nome estranho. Por quê? Porque, muito embora o seu nome fosse Abrão, e que significasse pai, um grande pai, ao longo do tempo, ele não teve filhos. Ele chegou aos 75 anos sem filho, só foi ter um filho 100 anos, quando tinha uma idade de 100 anos. Você imagina esse nome, porque para ele havia uma promessa, mas para os que estavam de fora, ninguém sabia, ninguém podia entender. Há uma cobrança muito grande quando você casa. As pessoas geralmente falam assim: e aí, quando vai vir um filho? Aí você tem um filho, aí daqui a pouco a pessoa chega e fala assim: mas aí quando virá o segundo filho? E aí, essa cobrança, a gente pode tentar imaginar aqui. Mas o nome de Abrão, lá em Gênesis 17, ele foi mudado para Abraão, um pai de muitos, agora o seu nome é. Esse texto que nós lemos, essa genealogia, nos fala dos filhos que Tera teve: Abraão, Naor e Harã. O que acontece é que um dos irmãos de Abraão morre. Se você observar a leitura com mais devagar, você vai perceber que um dos filhos de Tera morre. Eram 3, era Abraão, Naor e Harã. Harã morre. A Bíblia não diz o motivo pelo qual ele morre, mas só que ele já tinha um filho cujo nome era Ló. Por isso que nós sempre ouvimos falar que Abraão foi com Ló, ou seja, Abraão tinha um sobrinho cujo nome era Ló, que era filho de Harã. Harã morre, e imagine o ambiente naquele momento. Segundo, eles decidem sair, o seu pai Tera decide sair de Ur e ir para Canaã. Segundo Flávio Joséfo, que é um historiador, um homem extraordinário, segundo ele, eles saem de Ur e vão para Canaã em razão da morte do seu filho. Tera, diante daquela morte, há pessoas que são assim: quando um parente morre, quando alguém da casa morre, geralmente essas pessoas dizem assim: eu não quero mais morar aqui, eu não quero mais olhar aquele quarto, eu não quero ver aquela casa, enfim. Então, segundo Flávio Joséfo, o que aconteceu foi isso. Tera, tendo perdido um dos seus filhos, ele decide então sair daquela cidade, da cidade de Ur, e ir para Canaã. Pode ser essa possibilidade? Pode ser. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos informa? O que a Bíblia nos faz entender? Quando a gente vai à Bíblia, eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta por algum tempo, nós começamos a perceber, eu não estou descartando a ideia de Flávio Joséfo. Eu estou dizendo o seguinte, que a Bíblia tem uma referência que fala de uma outra coisa, muito embora também possa ser que ele tenha saído em razão disso. Então, com a Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 15, você já está com ela aberta aí, né?
capítulo 15, versículo de número 7. Abraão está desanimado, Deus vai falar com ele, prometendo a ele um filho, e o verso 7 disse assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Então, quem tirou Tera com toda a família de Abraão, foi quem? Muito embora pareça que foi uma decisão do pai de Abraão, segundo o relato bíblico, esta saída nos leva a entender que tinha sido o quê? Um plano de Deus. Abraão ouve isso do próprio Deus, Deus falando com ele: foi eu que te tirei. Agora, observe comigo um detalhe importante. É básico e é fundamental nós entendermos que, quando ele sai de Ur e vai para Canaã, é lógico que ele estava indo acreditando que era a sua própria decisão, em razão, possivelmente também para o pai de Abraão, Tera. Nós vamos sair, vamos embora, como diz Flávio José, nós vamos embora porque trouxe tristeza para nós. Muito embora para ele esta decisão seja ela a mais acertada, a verdade é que o texto bíblico diz que esta saída já estava planejada por quem? Por Deus. Deus já tinha planejado. Então o que Deus faz? No meio daquela família, Deus saca um homem, Deus tira um homem. E o valor da genealogia, que a gente não gosta de ler, está justamente aí. É porque dentro dela há muitas coisas importantes, há muitas coisas interessantes. O problema é que a gente lê fulano gerou fulano, Beltrano, a gente cansa. Mas por trás disso tudo, se você fizer um estudo profundo e não superficial, você vai descobrir que há uma razão muito importante desses nomes estarem eles ali. Então agora eles estão indo em direção a Canaã, porque eles decidem, muito embora não soubesse, e se a Bíblia não tivesse esse versículo, nós nos ateríamos certamente a dizer: é verdade, quando alguém morre e alguém fica entristecido em determinado lugar, a pessoa vai embora. Eu não estou descartando essa ideia, essa pode ter sido uma ideia que nasceu no coração do pai de Abraão. Vamos embora, nós estamos entristecidos, nós não queremos mais ficar aqui em Ur. É um comentário adequado? Sim. Eu não estou desqualificando o comentário do Flávio, por afinal de contas, Flávio José foi um homem extraordinário. Eu estou dizendo que essa pode ter sido a intenção de Tera, sem que ele soubesse que por trás disso, a saída dele não era uma saída humana, mas era uma saída de Deus. Deus que tinha um plano extraordinário lá na frente para abençoar aquela família. Deus é que estava sacando, Deus estava tirando um homem daquela família para que ele pudesse ouvir, para que ele pudesse falar, para que ele pudesse escutar. E Abraão então ouve a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inconfundível. E a voz de Deus, muito embora nós falamos assim: Deus está falando ao meu coração. Verdade, Deus fala ao nosso coração. Mas isso não descarta a ideia de que Deus fale conosco também. Esses seus ouvidos, eles precisam estarem aguçados para que você ouça. Para isso você tem dois, né? Você tem dois ouvidos, você ouvir mais e falar menos. Só que a gente faz ao contrário. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas o problema está como entender. Como entender se aquela voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Nós temos pelo menos 3 tipos de vozes que vão nos fazer pensar, vão nos levar a tentar compreender que voz nós estamos ouvindo. A primeira voz eu chamo a voz da nossa carne, é a voz da nossa vontade. Às vezes, ou na maioria delas,
nós queremos sair de um lugar e ir para o outro, nós queremos tomar algumas decisões, e o crente sempre tem a seguinte preocupação: essa é a minha vontade, ou seja, esta é a vontade da minha carne, esse é o meu desejo, essa é a minha decisão, ou é a decisão de Deus? Então, nossas decisões muitas vezes estão justamente abalizadas aí. A decisão que eu estou tomando é uma decisão da minha carne, ou seja, da minha vontade. Eu quero ir para aquele lugar, eu quero fazer aquilo, essa é a minha vontade. Ora, quando a gente olha o pai de Abraão, Tera, possivelmente ele estava acreditando, porque não há nenhum relato bíblico que possa dizer que Deus tinha falado para que Tera saísse de Ur e fosse para Canaã. Não há qualquer comentário que possa abalizar, que possa sustentar essa ideia. Então, possivelmente, ele sai, ele deseja sair. Uma saída humana, uma saída, conforme Flávio Joséfo disse, que ele sai em razão de desejar ir para um outro lugar, em razão de ter perdido um filho. A segunda voz que pode nos fazer confundir, e talvez menos um pouco, é a voz do diabo, muito embora seja essa voz uma voz sutil, uma voz que pode nos enganar. Por isso, a Bíblia está repleta de textos dizendo assim: olha, cuidado com os falsos profetas, porque eles parecem, eles têm as características externas de que sejam pessoas que são usadas por Deus, mas não são. Então essa segunda voz, ela pode ecoar nos nossos ouvidos. A gente pode pensar que aquela voz é a voz da nossa carne, a voz da nossa vontade. Eu tomei essa decisão, mas essa decisão é a minha vontade, ou é a vontade de Deus? Ou é o diabo que quer que eu saia deste lugar para um outro lugar? A terceira é a voz de Deus. E aí a voz de Deus, nós precisamos entender que a voz de Deus, ela tem, a gente pode dividir ela de duas formas. Primeiro, Deus pode usar alguém para nos falar. Você recebe uma oração aqui de unção com óleo, e de repente um pastor ouve a voz de Deus e ali automaticamente fala: Deus está falando sobre isso. Então essa é a primeira forma. Foi assim que aconteceu com o garoto Samuel. Samuel, quando ouviu uma voz, ele não entendeu, ele não percebeu, ele não sabia que aquela voz que ele estava ouvindo era a voz de Deus. Então o que ele faz? Ele procura Eli, e Eli diz assim: olha, quando falar de novo, fala que o teu servo ouve. Essa era a voz de Deus. Quem não se lembra de Gideão, em razão de confundir a voz, de não saber que era a voz, o que ele diz? Ele pede a Deus um sinal. E há muita gente hoje em dia da mesma forma de Gideão, que em razão de não saber se aquela voz é a voz da sua carne, da sua vontade, se aquela voz é a voz do diabo tentando fazer que ele tome uma decisão erradamente, ou se aquela voz é a voz de Deus. E aí faz igual Gideão. Gideão então pede a Deus um sinal. Quem não se lembra de Josué, que ouviu a voz de Deus? A voz de Deus direcionou a vida de Josué. Josué estava substituindo Moisés, e Deus chega para ele no capítulo 1 e diz assim: Josué, ser forte e corajoso, não temas nem te espante. No verso 7, porque o Senhor estará contigo por onde quer que andares. Ou seja, esta voz era a voz de Deus, dizendo a Josué que ele poderia ficar firme, que muito embora assumir o lugar de Moisés não era nenhuma coisa extraordinária, era um grande privilégio, mas também era uma grande responsabilidade assumir. Moisés era um homem conhecido, Moisés tinha sido um homem extraordinário na sua carreira. Imagine substituir Moisés. E aí Deus escolhe a Josué, e Josué ouve aquela voz, e ele sabe que aquela voz é a voz do Senhor. Quem não se lembra de Moisés, quando Deus escolhe Moisés para levar o povo, para levar a multidão, para que pudesse ser o líder,
E aí, então, Moisés, ele consegue ouvir a voz de Deus, e a caminhada de Moisés se leva ao longo do tempo, ele sendo direcionado por Deus. Mas a pergunta que nós fazemos, geralmente, que nos leva a tentar entender, é a seguinte pergunta: como saber quando eu estou ouvindo a voz de Deus? Como é que eu consigo determinar? Porque a voz de Deus não requer técnica. Não, eu vou te ensinar uma técnica, e aí você vai ouvir a voz de Deus. Isso não é verdade. A voz de Deus, como ela pode ser discernida? Você só consegue discernir a voz de Deus quando você tem intimidade com Deus. Não existe nenhuma técnica, existe, na verdade, uma comunhão sua com Deus, um viver diário seu com Deus, um relacionamento seu com Deus. E esse relacionamento entre você e Deus vai fazer que, ao ouvir aquela voz, automaticamente você vai discernir: essa não é a minha voz, não é a voz da minha vontade, não é a voz da minha carne, essa também não é a voz do diabo, mas essa é a voz de Deus. Por quê? Porque houve em você, existe em você, nasceu dentro de você intimidade. Então, Abraão ouve esta voz. Deus fala com Abrão, Deus fala com este homem. E aonde esse homem chega, se você analisar o texto, você vai perceber que ele constrói para Deus um altar. Ele só não levanta um altar no Egito. Nos demais lugares, Abrão levanta altares, Canaã, Hebrom, ele levanta um altar em adoração a Deus. Agora, note o seguinte: nós não sabemos, e não existe nenhum relato. Você pode ler os versos antes do capítulo 11, do 26, antes do 25, 24 e consecutivamente, retornando os versos. Você não vai achar nenhum verso aonde expresse que Deus tenha falado outra vez antes de falar com Abraão no capítulo 12. Não existe texto algum que comprove isso. Então, nós não sabemos, nós nem podemos afirmar também que esta foi a primeira vez que Abraão ouviu a voz de Deus. Mas o que nós podemos dizer? Se não há nenhum registro que Deus tenha falado com Abrão, será que Deus falou com ele naquele dia? No capítulo 12, Deus chama ele e Deus fala com ele. Será que essa foi a primeira vez? Nós não temos nenhum relato bíblico que possa comprovar, mas eu acredito que intimidade exige tempo. Eu acredito que Deus não escolheu aleatoriamente, Deus não erra, Deus não falha, Deus escolheu dentre aqueles irmãos, Deus escolheu Abrão. Por quê? Por vários motivos. Dentre um deles, eu acredito que aquele homem, ele tinha uma comunhão íntima com Deus, muito embora o texto não fale. Muito embora o texto não afirme, muito embora o relato bíblico está apenas no capítulo 12, quando Deus fala para Abrão, para que ele tome uma decisão. E aí eu quero extrair 3 lições nessa noite. A primeira lição que eu quero extrair é que há momentos em que Deus só fala uma vez. Deus, no capítulo de número 12, vá comigo, um texto muito conhecido. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não fala mais isso. Deus só falou uma vez. Deus não falou mais de uma vez. Deus não disse uma outra vez: ó Abraão, sai. Há momentos na nossa vida em que os nossos ouvidos precisam estar tão aguçados, tão prontos,
tão inclinados à voz de Deus? Porque Deus pode nos falar apenas uma vez. Ele pode nos falar mais de uma? Pode. Ele pode falar duas? Pode. Ele pode falar quantas vezes Ele quiser, Ele é Deus. Mas quando a gente se atém ao texto, quando a gente olha o texto, quando a gente nos ancoramos no texto e fazemos do texto a nossa base dessa noite, nós percebemos que nesse texto, Deus só falou uma vez. E há momentos na nossa vida em que nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque Deus pode não nos falar de novo. Deus pode não nos falar outra vez, mas se, pastor, se não é certeza, se não é convicção, Deus pode, mas Deus pode também não falar. Deus fala com ele, e Deus diz a ele assim: Abrão, sai e vai. Deus é um Deus, e nós precisamos compreender aqui, que é um Deus que tem atitudes. Logicamente, há pelo menos dois tipos de atitude. A primeira atitude começa com Deus. Deus tem uma atitude e exige do homem uma resposta. Vou repetir. A primeira atitude pode ser a de Deus. Deus fala com o homem, Deus fala com Abraão, e Deus espera de Abraão uma resposta. Deus pode falar com você, e Deus vai esperar de você uma resposta. Quando você vai a Gênesis capítulo 7, verso 1, que fala de Noé, diz assim o texto: disse o Senhor a Noé, entra na arca. Deus não falou mais nada. Deus não disse mais nada. Deus falou apenas uma vez. No texto que nós lemos, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai. Deus falou quantas vezes? Uma só. Deus não repete isso. Quando Zaqueu está na árvore, não é isso? Deus chega para ele e disse assim: Zaqueu, desce depressa. Deus falou com Zaqueu, uma atitude de Deus, Deus tratando com Zaqueu. Com a resposta de Zaqueu, exigia de Zaqueu uma resposta, qual? Descer depressa. Então Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mandar. Isso significa que a atitude, muitas vezes começando de Deus, exige uma resposta do homem, uma resposta humana. Deus pode falar alguma coisa para você e esperar que você responda à altura daquilo que Ele falou. Ou seja, que você faça como Ele lhe mandou fazer. Mas há uma segunda atitude. Essa segunda atitude, ela começa do homem e exige a misericórdia de Deus, não necessariamente uma resposta de Deus. Poderia ser até uma resposta de Deus, não teria problema nenhum. Agora, muitas vezes a resposta de Deus pode não ser a resposta que nós queremos ouvir. Eu vou dar um exemplo bem prático a todos nós. Nós oramos por uma pessoa pedindo a Deus que cure, e Deus não curou. Ou seja, a atitude nossa humana é impedir a Deus. Deus respondeu sim. O grande problema nosso é que nós só achamos que Deus responde quando tudo coopera para o que nós queremos. Eu orei por alguém e Deus curou, então Deus me ouviu. E aí quando eu oro e Deus não cura, aí significa que Deus não ouviu? Não, significa sim. Significa que a resposta de Deus não foi a que eu queria, não foi a que eu desejava ouvir, mas Deus respondeu. Vou dar um exemplo simples: você chega para o seu filho e fala para ele alguma coisa, e ele pode te responder de forma que você goste ou de forma que você não goste. Houve resposta? Sim. Deus respondeu sim. Deus disse sim, do jeito dele e da forma dele. Você lembra de uma atitude do Bartimeu no Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, 47, quando Jesus está passando ali em Jericó, e aí Bartimeu cria o quê?
Uma atitude. É a atitude agora de Bartimeu, esperando o quê? Uma resposta de Jesus. Bartimeu chega para Jesus e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Bartimeu age, Bartimeu tem uma atitude e Deus prontamente, Jesus responde para que aquele homem: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu volte a ver. Possivelmente, ele pelo texto, certamente via anteriormente, quando ele disse que eu volte a ver. E aí então, nós temos aqui dois tipos de atitude. Uma atitude quando é de Deus para nós, e aí exige uma resposta nossa, sem indagação, sem questionamento. Quando Deus nos exige algo e a gente não fica, se a gente sabe que aquela voz é pura, é límpida e que vem de Deus, eu não tenho por que dizer não. Eu preciso dizer sim, mas a resposta é minha. Eu que preciso responder aquilo que Deus me pediu. Agora, eu também posso criar uma atitude em falar com Deus e esperar de Deus a misericórdia ou a resposta, muito embora possa não ser a que eu gostaria de ouvir. Mas note o seguinte: Deus faz a Abraão, ele faz a Abraão 3 exigências. E nós precisamos entender e compreender que quando Deus nos chama para algo, Ele pode nos exigir algumas coisas. A primeira coisa que Deus exigiu de Abraão é que ele pudesse sair da sua terra, aonde ele estava. Quando você vai aos versos 29 e 31, você vai perceber que eles saíram de Ur e foram para Harã, que também era o nome de um dos filhos de Tera. Você não pode fazer confusão aí, porque o mesmo nome do irmão de Abraão também era o nome da cidade onde eles estavam. Então nós precisamos entender o seguinte: Deus chega para ele e diz assim: sai. Olha como é interessante. Quem tinha saído com Abraão, com Ló, com a família de Abraão e com alguns que cresceram junto com Abraão, foi Tera. Ele levou todo mundo e o sonho dele é que eles pudessem ir para onde? Para Canaã. E aí esse homem, no meio do caminho, ele morre. O texto não relata o motivo da sua morte. O texto não diz por que ele morreu. O texto só diz que ele morre e ali fica então Ló. Aí o texto prossegue dizendo, Deus diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. Observe o que eu quero dizer a você nessa noite. Anote isso que é importante. Para chegar aonde Deus quer, você tem que fazer o que Deus disse. Vou repetir. Para chegar aonde Deus quer, você tem que fazer o que Deus disser. Não adianta apenas você saber o que Deus quer. É preciso você fazer aquilo que Deus quer. Então, Deus não fala outra vez. Deus não falou 2, 3, 4, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai. Não, Deus falou uma vez só. Cuidado, que Deus pode falar determinadas coisas para você uma vez só. Deus pode não repetir. Deus pode não dizer outra vez. Deus pode não dizer novamente. A segunda lição que eu quero extrair desse texto é que Deus, Ele não detalha o que Abraão iria percorrer. Deus não fala para ele o que vai acontecer na trajetória. Deus não diz para ele como vai ser a sua trajetória. Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, esse homem precisa ter a convicção de que aquela voz é a voz de Deus. Mas quando é a voz de Deus, não significa que no percurso, que na caminhada, que na trajetória, eu não vou enfrentar problemas.
Aí está a nossa grande crise, porque a gente acredita que Deus nos falou, que Deus nos disse, e aí entre aquilo que Deus falou até chegar aonde Deus quer que a gente chegue, nesse percurso acontecem tantas coisas, acontecem tantos acidentes, acontecem tantas catástrofes, tantas coisas complicadas, que aí a gente começa a indagar: foi Deus? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Porque a gente pensa que, como se Deus falou, Deus falou para sair da onde eu estou, falou para Abraão: sai da terra onde você está, que é Arã, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sai abalizado, ele sai confiando, ele sai respaldado, que aquela voz é a voz de Deus. Só que no percurso, se você examinar a história, ele enfrenta muitas situações complicadas. Por isso que Deus, quando nos fala alguma coisa, Ele não nos revela os seus detalhes, Ele não nos diz o que vai acontecer. Ele quer apenas que nós venhamos a confiar nele, caminhar ao lado dele e saber que Ele está conosco, é o suficiente. Você lembra quando Deus chamou Israel? Imagine a alegria daquele povo, quando sai da mão de Faraó do Egito, que vê o mar se abrir. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Deus é o nosso Deus poderoso, Deus é o Senhor, Deus é o nosso amado, Ele é o Deus de Israel mesmo, Ele é o Deus verdadeiro. Só que quando começa a acontecer problemas no meio do deserto, aquele Deus que eles estavam glorificando, exaltando e bendizendo, eles começam agora a murmurar. Imagine se Deus mostrasse os detalhes. Se Deus dissesse assim: olha, quando vocês forem para o Egito, eu vou estar com vocês, mas vão acontecer coisas horríveis, não quero ir. Vão acontecer coisas que vocês não vão querer, então nós não vamos ficar no Egito. Tanto que, em razão de tantos acontecimentos, eles queriam voltar para o Egito, porque eles achavam que as cebolas do Egito era melhor. Então Deus não vai detalhar, Deus não detalha para Abraão o caminho. Deus disse: olha, eu te mostrarei. Ora, então para saber o caminho, Abraão sai. Ele está agora em direção, o texto diz que Abraão era um homem rico, riquíssimo. Abraão não deixa a sua riqueza, Abraão leva toda a sua riqueza, Abraão leva todas aquelas pessoas que estão ao seu lado, que estão com ele. Agora, quando ele sai, ele só sabe de uma coisa: que Deus vai lhe mostrar o caminho. Eu vou exemplificar. Vamos imaginar que eu falei para você: ó, pega essa rua aqui, que eu não sei o nome dela. Pega o nome dessa rua aqui, qual é o nome? Tancredo Neves. Tancredo Neves. Pega Tancredo Neves e vai. Quando chegar lá na frente, tem várias ruas transversais, não tem? E não tem placa, pelo menos que eu tenha visto. Eu não conheço muito aqui, mas pelo menos não tem placa que sinaliza muita coisa. E eu estou indo, aí você, quando chegar lá no sinal, você encontra uma subida para o viaduto, ok? E à esquerda, se eu não me engano, é para o centro de Caxias, não é isso? Aí você para ali. Você andando de carro, já aconteceu isso quando não tem placa? Hoje você usa o Waze, tantos outros recursos, mas nessa época que não tinha, e algum tempo atrás não tinha. O que você faz? Você para e diz assim: para onde eu vou? Eu subo, entro à direita, e ainda tem uma ruazinha esquerda no viaduto, não é isso? Tem uma ruazinha esquerda. Aí você diz assim: e agora o que eu faço? Entro à direita, subo o viaduto ou entro à esquerda? Você vai parar ali. Enquanto a linha estava indo reta, beleza. Quando você chega no sinal, você diz: agora para onde vou? Se eu entrar a rua direita, será que eu saio no caminho? E se eu subir o viaduto? Mas se eu entrar à esquerda, eu não posso me perder.
o que eu faço? Para que Abraão pudesse saber qual era a vontade de Deus, porque Deus não detalhou, Deus não disse para ele os detalhes. Abraão precisa fazer o quê? Abraão precisa andar com Deus. Para que você saiba o que fazer, aonde andar, a decisão a tomar, vai exigir de você não apenas, e guarde isso muito bem, não apenas ouvir a voz de Deus uma vez depois que você sai. Depois que você sai, quando você ouviu a voz de Deus, Deus falou uma vez e não disse nada, foi assim com Abraão. Mas depois que Abraão sai, e ele não sabe para onde vai, porque Deus diz assim: eu te mostrarei, significa que daqui para frente, ele vai precisar, ter intimidade com Deus, saber aonde Deus vai levá-lo. Por quê? Porque Deus não detalhou para ele o que ele vai fazer. Quando você sai de carro, o Waze diz: entra à direita, dobra à esquerda, enfim, de vez em quando ele te engana, né? Eu estava andando outro dia, eu já não gosto, mas outro dia eu falei assim: eu vou entrar aqui, vou bater na mureta. Mas Deus não é assim. Então, para que você saiba, para que Abraão pudesse saber a terra que Deus iria levar ele precisaria de quê? Comunhão com Deus. Ele precisaria continuamente ouvir aquela voz de Deus que tinha falado a ele num dia. Deus tomou uma atitude de mudar a vida daquele homem. Deus tira aquele homem da acomodação, ele está rico, ele está bem, mas Deus escolhe ele, Deus chama ele. Deus não dá os detalhes. A gente às vezes quer os detalhes: Senhor, me diga aí como é que é, e Deus não fala, Deus não mostra. E aí nós passamos muitos momentos assim apertados, como alguns irmãos dizem: estou passando no funil, pastor, né? De tão apertado que é. Mas se você está no centro da vontade de Deus, se não é uma decisão humana sua, se não é vontade da sua carne, mas se esta é a direção onde você está seguindo, que você não sabe aonde vai chegar, se é a vontade de Deus, certamente Deus vai sinalizar para você o que você precisa fazer. Terceira lição que eu encontro nesse texto é que o tempo não é problema para Deus. O tempo é um problema para mim. Um tempo é um problema para você. O tempo é um problema muitas vezes para nós. O tempo nos desgasta. Imagine Abraão com uma promessa de que Deus iria fazer dele o pai de uma grande da nação, o pai da nação. Abraão era um homem que Deus escolheu, e Abraão sabia que Deus estava com ele, mas só que ele começa a perceber que esse Deus, esse Senhor, esse Deus maravilhoso, tem um tempo. E aí é no tempo que nós nos achamos prejudicados. É o tempo que faz matar a nossa esperança. É o tempo que desgasta você. É o tempo que muitas vezes nos desgasta. Porque nós achamos que Deus falou hoje e vai se cumprir amanhã. Que Deus disse hoje: olha, vou tirar você da mão de Faraó, e amanhã, né? Amanhã vocês vão estar lá em Canaã, como se isso fosse rápido. Abraão, eu vou tirar você dessa terra, vai que eu vou te mostrar, e vai chegar rápido. Abraão, você vai ter um filho. E ele começa a olhar para a vida dele. Ele começa a olhar para a esposa dele. O tempo não é problema para Deus, mas é para nós. Quando Deus tem uma promessa para nós, a primeira coisa que a gente começa a dizer é o seguinte: estou envelhecendo e nada acontece. Deus tem uma promessa para mim, ainda não surgiu, ainda não apareceu. Quando você vai a Gênesis, no capítulo 12, verso 4, vá comigo, capítulo 12, está aberto aí? 12, verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
tinha Abraão quantos anos? 75 anos, quando saiu da onde? Quantos anos ele tinha? 75 anos. Então, com 75 anos, ele sai abraçado, com o coração certo de que ele vai ser pai. E pai de uma nação. Que Deus está com ele, que essa é uma promessa, que a voz que ele ouviu é a voz de Deus. E aí sabe o que acontece? Quando você vai no capítulo 21, verso 15, Abraão tem 100 anos. Passaram-se quantos anos? 25 anos. Passaram-se 25 anos. Ele tinha 75 anos quando Deus fez a ele o quê? A promessa. Quando ele tem 100 anos, se cumpre a promessa. O tempo, irmãos, ele é um fator, aos nossos olhos, um fator negativo. Porque nós queremos que Deus fale hoje e aconteça amanhã. E aí, quando isso não acontece, a gente desanima, a gente desiste, a nossa esperança vai se esvaindo, a nossa esperança vai indo embora, porque nós queríamos que Deus resolvesse rápido, com urgência, diligentemente, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O plano de Deus não era para que esse homem, no percurso da sua caminhada, fosse pai. O plano de Deus para esse homem não é que em Harã, Deus podia ter dado ele um filho, depois que ele falou, ele poderia ter chegado a Hebron e lá ter nascido seu filho, beleza. Mas não. Passaram-se 25 anos. Depois de 25 anos, ele com 100 anos. Com 100 anos vem a promessa de Deus. 25 anos, você sabe o que é isso? Às vezes a gente cansa. Às vezes a gente cansa em razão do desânimo, em razão de não acontecer aquilo que nós gostaríamos de que acontecesse. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4, vá comigo, Novo Testamento. Romanos capítulo 4, verso 18 ao 22. Olha como nós devemos agir. Depois de Atos vem Romanos, não é isso? Capítulo 4, versículo de número 18. Achamos? Diz assim o verso 18, do capítulo 4. Abraão, esperando contra a esperança. O que ele fez? Creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não fez o quê? O que ele não fez, irmãos? Não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Eu quero destacar então 6 frases. A primeira frase que eu quero destacar, do capítulo 4, do verso 18 ao verso 22 que nós lemos, a primeira frase que eu quero destacar é que Abraão esperou contra a esperança, ou seja, Abraão estava esperando o sobrenatural de Deus. Nós precisamos esperar o sobrenatural de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar, Abraão não enfraqueceu, diz o texto, a sua fé. Se você não recebeu o que você tem de promessa de Deus, não deixe que a sua fé venha a esvair, não deixe que a fé venha a ser largada, esquecida, como se Deus não estivesse ouvindo você. O texto diz que a fé de Abraão
não se enfraqueceu, ele acreditava em Deus. Terceira frase dessas 5 é que ele não duvidou. Passaram-se 25 anos e o texto bíblico diz que Abraão não duvidou, irmãos. Talvez você esteja vivendo 2, 3, 4, 5, 10 anos sem que a promessa de Deus tenha se cumprida. E pastor, o que Deus espera de mim? Ele espera que você não enfraqueça a sua fé, Ele espera que você não duvide, Ele espera que você continue confiando nele, Ele espera que você tenha certeza que na hora dele, não na sua hora, no tempo dele e não no seu tempo, acontecerá aquilo que ele lhe prometeu. Quarta frase, o texto diz que pela fé ele se fortaleceu. Sabe, quando a esperança tentar sair de você, quando o entusiasmo a respeito de uma bênção, a respeito de uma vitória, tentar escapar de você, você começa a dizer: Senhor, o que me fortalece não é o que os meus olhos veem, o que me fortalece não é a falta dos acontecimentos, nem a falta dos milagres que eu gostaria de ver, mas o que me fortalece é que eu tenho fé, que aquele que prometeu é poderoso para me dar a sua bênção, para me dar a sua vitória. Meu querido, fortaleça-se na fé. Pastor, eu estou orando pelo meu filho. Eu imagino as irmãs aqui da Débora, nem todos os filhos são salvos. As mulheres estão aqui, talvez ano após ano, orando pelo seu filho. Talvez orando muitas mulheres pelo seu marido. Talvez muitos maridos orando pelas suas esposas. Enquanto não acontece, o que eu faço? Fortaleça a sua vida na fé. Diga: Senhor, eu creio, eu ainda não vi, eu ainda não tenho nas minhas mãos, mas eu creio no seu poder, eu creio na sua graça, eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É assim que Abraão me ensina. Uma outra frase, o texto diz que ele estava plenamente convicto. Sabe o que significa isso? Significa que ele tinha certeza. Por isso Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, como é que eu agrado a Deus? Com fé. E fé é justamente acreditar em uma promessa que você ainda não viu, mas Ele prometeu. Não foi o homem que disse, não foi o homem que falou. Se foi Ele que falou, Ele vai fazer que isso aconteça, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Convicção. O texto diz que plenamente convicto que Deus era poderoso. Foi o verso que nós lemos. Poderoso para cumprir as promessas. Pastor, não chegou, mas vai chegar. Pastor, tem 10 anos, pode ter 20. Não enfraqueça, não desanime, porque se foi Deus, se a voz que você ouviu, se essa voz que você ouviu não foi a voz da sua vontade, se a voz que você ouviu não foi a voz sutil do diabo, mas se essa voz que você ouviu é a voz de Deus, meu irmão, Deus não é homem para que minta, para que diga que faça e não faça. Se Ele disse, Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para agir, Ele é poderoso para mudar a sua história. Pastor, não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa apalpar, você precisa acreditar que o Deus que você serve é o Deus sobrenatural e que só Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu. Convicção. Abraão acreditava que o Deus poderoso, o texto é rico. Diz que ele estava plenamente convicto. Sabe o que significa isso? Logicamente, o que diz o verso anterior: se eu tenho convicção, não há dúvida. Quando Abraão tem convicção, quando Abraão tem certeza, a dúvida não existe. O texto diz que ele estava plenamente convicto, que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Que nós possamos ser como Abraão.
Há muitas coisas que não aconteceram na nossa vida. Há muitos sonhos que ainda não se tornaram realidade. Mas se não é um sonho meu, mas se é um sonho de Deus, porque o sonho que Deus tinha na vida de Abraão não era um sonho de Abraão. Não foi Abraão que queria sair daquele lugar e ir para outro. Era o sonho de Deus. Não foi José que sonhou o desejo de ser governador do Egito. Não foi José, não. Foi Deus que sonhou. Se Deus sonhou alguma coisa para você, espere, acalme o teu coração. Não deixe que o tempo desgaste você. Mas confie que aquele que te prometeu é poderoso para te dar a vitória. Amém? Eu não tenho mais tempo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Como é bom, Senhor. Como é bom termos a certeza de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Como é bom ter a certeza, Pai, que não há nada que aconteça na nossa vida que o Senhor não esteja vendo, e que aquela promessa que o Senhor tem para cada um de nós, como o Senhor teve para Abraão, aquilo que o Senhor disse para Abraão, se cumpriu, Pai. Talvez Abraão passasse momentos complicados emocionalmente, porque na vida, no dia a dia ele passou problemas com Ló, ele passou problemas com a destruição de Sodoma e Gomorra, tantas aflições aquele homem passou, mas ele tinha convicção de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Ele não duvidou. Oh, meu Pai, que nesta noite nós saiamos daqui com esta certeza: o Deus que me prometeu não fez, mas vai fazer. Ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Ainda o sonho não se realizou, mas vai se realizar, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que move, é o Deus que age, o Deus que opera, e é o Deus que faz no tempo e na hora que Ele quiser. Pai, que o nosso coração nessa noite esteja repleto de fé, repleto de certeza, Pai, que a Tua vitória, ela vai chegar. Que o Senhor não tem que pedir permissão a alguém para fazer aquilo que Tu queres, e que nada pode embarrear, que nada pode impedir os Teus planos, Pai, que nada pode atrapalhar os Teus planos, porque o Senhor é com a gente, porque o Senhor é conosco, Pai. Não há ninguém que possa impedir aquilo que o Senhor tem para nós. Não há ninguém que possa se colocar na tua frente e dizer: Deus, Tu não vai fazer, porque Tu és o Deus poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? Oh, Pai, como é bom saber que ninguém pode impedir o agir das Tuas mãos, e que a nossa vida está nas Tuas mãos, e que a nossa vida está depositada nas mãos do Senhor, e que nós vamos passar, e que nós vamos vencer, e que nós vamos glorificar o Teu nome, Pai. Que nessa noite nós saiamos daqui não olhando para a demora, não olhando para as orações e dizendo: tanto tempo eu gastei, não olhando para o culto dizendo assim: quantos cultos eu estive presente, mas que nós possamos sair daqui dizendo: a minha vitória pode ser amanhã, a minha vitória eu não sei quando ela vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, é que ela vai acontecer, porque o Deus que prometeu é o Deus fiel, é o Deus poderoso, é o Deus verdadeiro. Te louvamos, Pai, que nós saímos daqui nessa noite com fé, com certeza, com alegria no coração, mesmo passando por muitas lutas, mesmo passando por muitas dificuldades, mesmo não sabendo o percurso, o detalhe do que vai acontecer, mas nós não precisamos saber dos detalhes do que vão acontecer, do que vai surgir. Nós precisamos apenas saber que nós vamos chegar do outro lado, que a vitória já é nossa no nome de Jesus. Ainda que demore muito tempo, uma coisa nós sabemos, Pai, que o Teu nome há de ser engrandecido, de que Seu nome há de ser glorificado.
Enche o nosso coração nessa noite da convicção que Abraão teve, da fé que Abraão teve, da certeza que Abraão teve, para que saiamos daqui, Pai, vitoriosos e vencedores. Que eu te peço no nome de Jesus, que todos digam amém. Vamos distribuir os elementos da ceia.